partir do Espírito Santo, né? Com oração. Sim. E nas lições anteriores nós estudamos o poder da oração intercessória. Verdade. Então aqui diz, ó, a lição número 6, possibilidades ilimitadas. Antes de nós entrarmos no verso para memorizar, o que vocês poderiam dizer assim com possibilidades ilimitadas? Não há limites para as possibilidades como nós nos permitimos ser usados pelo Espírito Santo. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Alguém teria mais algum complemento ao que a nossa irmã Solange falou? Possibilidades ilimitadas. Deus não limita, né? Nada. Para Ele tudo é possível, né? Sim. E Ele capacita as pessoas para fazer este impossível através dele. Que bom, verdade. Alguém poderia ler o verso para memorizar? Ele está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mais quem tiver a lição. E olha só, eu vou só pedir um favor a todos os que falarem alguma coisa, eu vou pedir para falar um pouquinho mais alto, porque ela está gravando, e aí para que saia no áudio da igreja, tá bom? Eu vou ler. Pode Mas ler. um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Mas um só Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe Apraz. e a cada um individualmente. Irmãos, meditando nesse verso para memorizar, o que vocês teriam a me dizer em relação a isso? Olha só, eu só vou abrir um parêntese antes de vocês comentarem. Onde estão a obrigação de que todos os membros têm de falar em línguas? Se a nossa maior necessidade hoje seria de quê? Qual a maior necessidade hoje? Onde todos os pedidos da igreja têm o mesmo foco, sempre tem algum pedido em relação a uma de nossas maiores necessidades hoje. Quais seriam essas? Irmãos, nos cultos de quarta-feira, a maioria dos pedidos é em relação ao quê? Seja bem-vindo, Dudu. A saúde, né? A saúde. Irmãos, olha só. Aqui está dizendo assim, ó, o Espírito Santo, ele distribui, né, os dons espirituais como lhe apraz, a cada um individualmente. Hoje, qual seria a maior necessidade da igreja? A irmã Jocélia, ela falou em relação à saúde. Então, a maior necessidade da igreja hoje seria em falar línguas? Ou seria o dom de cura? Então, Se o Espírito Santo ele distribui os dons conforme a necessidade da igreja, porque ele capacita a igreja a cumprir a sua missão, e tem muitos irmãos hoje que falam que se você não falar em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo, isso não é uma contradição entre isso? Porque como eu havia falado, olha só, tem algum estrangeiro aqui em nosso meio? Se eu falasse em línguas aqui, o que edificaria o corpo de Cristo, a não ser a exaltação própria? Ô, Marcelo, eu acho assim, que a gente precisa do dom do Espírito. A gente precisa ser batizado com o Espírito, diariamente. Sim. E ali Deus ele vai distribuir os dons para quem ele acha que tem que ter. Cada um com um jeito, né? Cada um com seu dom. Né? Porque o ensinamento a respeito de saúde, a respeito de muitas coisas que acontecem no nosso meio, a gente já tem noção. Porque a gente estuda, os pregadores falam aí, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, entendeu? Mas o dom é distribuído para realmente a gente fazer a obra do Senhor. Sim. Aonde Ele quer que a gente vá, aonde Ele quer que a gente faça. O dom do Espírito é capacitar o povo de Deus, né, a cumprir a sua missão, a igreja desenvolver os seus atributos, né, designados por Deus. Então, o que vocês têm a dizer em relação a esse verso para memorizar? Porque eu achei ele muito importante. Porque é o Espírito de Deus que dá conforme lhe apraz. Alguém tem algum comentário em relação a isso? Conforme ele atrás, no sentido de necessidade, conforme é necessário, conforme a necessidade da igreja. Sim. Né? E ele nos dá liberalmente. Agora, nós precisamos buscar, né? Buscar em oração, para que a gente possa, porque muitas vezes nós temos determinados dons
mas nós nem sabemos que temos esses dons. Então, é em oração e buscando se envolver no serviço da igreja. Amém. Porque o envolvimento vai fazer aflorar o dom que nós Sim, temos. perfeito. Irmãos, baseado no que a irmã falou, o que vocês teriam a dizer mais em relação a isso? Olha só, quando nós estudamos a lição, uma das lições anteriores que falou sobre o livro de Apocalipse, o que falava de Jesus? Ele passeava entre o que? Entre os candeeiros, né? E esses candeeiros, o próprio livro de Apocalipse, ele traduz que significa o quê? A igreja, né? A igreja. Diz que Jesus Cristo passeava por entre os candeeiros, e o próprio Apocalipse traduz o que significa candeeiros, que significa o quê? As igrejas. Então Jesus Cristo, ele passeia por entre as igrejas. E ele vê a necessidade do corpo de Cristo, né? Faz conta, ele está aqui em nosso meio. Nós cremos, né? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estaria presente. Esse local aqui foi separado para quê? Marcelo, e as Sim. igrejas, quando falar as igrejas, tem todas as suas fases. Ah, sim, com certeza. Positivo. Esse local aqui foi separado para adoração. Esse local aqui foi separado para adoração a Deus. Então nós temos que ele está aqui. Então, meus amados irmãos, Deus ele vê a necessidade do corpo de Cristo e aí ele vai capacitando algum. Todos nós somos seres o quê? Individuais. Né? Cada um tem o seu dom, cada um tem como é que eu poderia dizer? O chamado, né? Oi? Cada um tem o seu chamado, né? Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua habilidade, cada um tem um modo de ver as coisas. Então Deus ele pega cada dom que a pessoa tem e faz aquele dom ali se desenvolver para ser usado para a sua obra. Olha o que diz aqui, ó. Tem um dom na parte de sábado, né, que fala só, Deus nos chama a testemunhar dele. Esse é um chamado para todos. O chamado de quê? De testemunhar. Que coisa maravilhosa. Olha só, testemunhas não é um dom espiritual especial em apenas algumas e poucas pessoas. Algumas poucas pessoas possuem, né? O chamado divino é o quê? É para cada cristão. Meus amados irmãos, só é possível você ser uma testemunha? Como? Como é possível você ser uma testemunha do reino de Deus? Em primeiro lugar, para você ser uma testemunha de Cristo, você deve andar como? Hein? A presença de Deus. Sim, mas andar lado a andar lado a lado na presença de Deus. Quando você anda lado a lado na presença de Deus, é possível você ter experiências relacionadas com Ele? É ou não é? Irmãos, eu citei aqui, né, para vocês algumas vezes, né, o Espírito Santo ele fala conosco. Só que se a gente seguir o que o Espírito Santo nos orienta, a gente vai o quê? Se dá bem, né? Na gíria popular. E se a gente não seguir o que o Espírito Santo fala, o que acontece? Então esse andar com Deus nos permite o quê? Sermos testemunhas do seu reino. Porque aí nós passamos a ter o quê? Experiências com Deus. E essas experiências que nós temos com Deus, nós temos que usar para testemunhar o que Cristo fez primeiramente em nossa vida. Eu costumo falar uma coisa muito importante. Olha só, a palavra de Deus, ela está cheia de quê? Cheia de histórias maravilhosas. Elas são poderosas, não são? A gente vê aqui a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, de Sansão e de muitas outras, né? Davi, né? Antes dele lutar com Golias, diz que ele matou um urso e um leão. Poxa, Deus já era ou não era com ele, né? Agora eu falo, qual é a história que vai impactar a vida das pessoas? A história da sua vida, o que Deus fez através de você. Você entende? Quem eu era e quem agora eu sou. Então o maior testemunho que nós possamos falar é o quê? É o que nós falamos hoje que Cristo fez em minha vida. Que coisa maravilhosa, né? Eu coloquei aqui, ó, a Bíblia utiliza diferentes expressões para descrever o chamado diante de Deus, né? Devemos ser o que? A luz do mundo. Irmãos, a luz do mundo. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo começou a pregar, onde havia trevas espirituais, a luz de Deus começou a raiar.
O que é ser luz num mundo tenebroso desse? Nós estamos sendo luzes. Foi o que foi falado, olha só. A igreja de Bento Ribeiro, ela ficou fechada durante quanto tempo? 4 meses. Hã? 4 meses. 4 meses aproximado. A comunidade sentiu falta da nossa igreja estando fechada por tanto tempo. Nós estamos sendo a luz nesse bairro ao ponto das pessoas sentirem falta de nós aqui nesse meio. Nós estamos cumprindo esse chamado de Cristo de ser a luz do mundo. É forte, irmãos. Embaixadores em nome de Cristo. Deus nos chama de sacerdócio real. Olha só, o mesmo Deus que nos chama para testemunhar e para servir, nos habilita para a tarefa. Ele concede dons espirituais a cada cristão. Deus não chama os habilitados que se sentem autossuficientes, mas transforma e habilita aqueles a quem Ele os chama. É muito forte, muito profundo, né? Vocês imaginem Jesus Cristo quando estava escolhendo os 12 apóstolos. Ele escolheu quem? Aqueles que eram autossuficientes de si mesmo, né? Aqueles autos instruídos, né? Os doutores da lei que estavam cheios de si mesmo, os fariseus, né? Os fariseus, eles tinham um grande conhecimento da palavra de Deus, né? Mas eles estavam o quê? Cheios de si mesmo. Deus, ele podia utilizar aquelas pessoas para falar do seu amor a outros? Não. Tanto é que eles foram os maiores opositores de Deus aqui na terra. Então Deus, ele pega o quê? As pessoas menos capacitadas e as capacita para usar para a sua honra e para a sua glória. Agora, para que Deus nos use, diz aqui, ó, quando nos consagramos a Deus e dedicamos nossa vida a seu serviço, nossas possibilidades de servir são infinitas. Aí chega a primeira parte que nós meditamos aqui, possibilidades ilimitadas. Eu pergunto, tem como Deus utilizar qualquer um para a sua obra? Tem. Mas essa pessoa precisa se colocar onde? Na posição. Aí é que está o X da questão, meus amados irmãos. Aí é que está o X da questão. Agora, a parte de domingo. Diferentes nos dons, unidos no serviço. Irmãos, como é possível uma igreja como a nossa, onde nós temos diversidade de pensamentos, né? Diversidade de dons, diversidade de talentos, mas todos nós utilizarmos isso para o serviço que nos foi designado? Como seria isso? Se houver um propósito, né? Sim, pode falar. A unidade não existe se todos estiverem voltados para um propósito único. Sim. E o que nos une? O que faria, meus amados irmãos? Pessoas que pensam diferente, que têm jeitos diferentes, né? Eu analiso, olha só, a minha vida conjugal com a minha esposa, né? Olha, meus amados irmãos, eu já falei aqui, nós somos tão diferentes em vários aspectos, né? Eu gosto das coisas mais saudáveis, ela gosta das coisas menos em o açúcar. Olha, poxa, meus amados irmãos, é só um milagre mesmo. Aí eu te falo, usando esse exemplo para a Igreja de Cristo, né? Como é possível haver união? Sejam bem-vindas, meus queridos. Como é possível haver unidade no corpo de Cristo? Só através de quem para nos unir? Santo Espírito. A unidade ela se faz necessária porque Sim. nós temos o mesmo propósito. Sim, Não é necessário, porque a gente não pode confundir unidade com uniformidade. sim, Não somos iguais. Sim. Como você está terminando de falar. Por mais que você e a Ana sejam pessoas diferentes, vocês são unidos no mesmo objetivo. sim, Né? De dentro dessas diferenças que vocês têm, você tem que dar um consenso para que vocês possam ter o objetivo final. sim, E não é diferente dentro da casa de Deus. verdade. Nós, como filhos de Deus, nós somos pessoas diversificadas. E somos personalidades diferentes. Nós podemos ver aqui, que dentro do próprio contexto da lição, ela fala de pessoas que andaram com Cristo, Sim, que tinham personalidades extremamente diferentes, mas que naquele momento elas conseguiram chegar no propósito único, que era o quê? Fazer a vontade de Deus, independente das suas limitações e suas fraquezas.
certeza. Sim. Então é isso. Unidade Agora- é para aquele objetivo. Sim. Agora, a unidade que Deus deseja do seu povo é para qual finalidade? Pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, hoje eu postei no grupo da igreja uma experiência, né, que o rapaz teve no campo, e ele demonstrou uma comparação do joio e do trigo. São iguais. Foi forte quando eu vi aquilo ali, meus amados irmãos, e eu vi que... Repete para mim que eu estava vendo, não era o dia da lição. Ah tá, eu postei aqui um vídeo, eu posso até passar para os irmãos, que é coisa de 1 minuto, em relação a uma experiência do campo, né? Um vídeo, o rapaz demonstrando a diferença entre o joio e o trigo. Produzir frutos ou não produzir frutos. Irmãos, eu fiquei muito pensativo, né? Porque eu já produzi frutos em outros lugares, né? Há mais de 20 anos que eu dava estudo com meu primo, mas aqui em Bento Ribeiro eu estou parecendo um joio. Meus frutos ainda não estão aparecendo. A gente não sabe o fruto do nosso trabalho, né? Só a eternidade dará a resposta disso. Mas esse chamado para pregar é um chamado de todos, e nós temos que demonstrar trabalho. Eu vou só colocar, deixa eu colocar só aqui para não perder o raciocínio, esse vídeo que eu baixei hoje de manhã, em relação a... Aqui, ó, olha só. Deixa eu Olha passar lá, só. peraí, ó. Show de joio, pai? Esse é o joio, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal. É o trigo. Então lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Valdemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum, só palha. Ele não tem fruto, só aparece, ó. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. Valdemir, nossa, ó. Olha, é que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Dá uma pregada. aplaudir de pé, hein? Irmãos, é profundo ou não é? Falando de Deus, diz que nós devemos produzir frutos líquidos de arrependimento, né? É muito forte, irmãos. Eu falei, Senhor, onde é que estão os meus frutos? Que Deus tenha misericórdia para que a gente atenda ao chamado de Cristo, porque essa é a missão mais importante. Por quê, irmãos? Tudo que nós fazemos de obra aqui nesse mundo, a gente sabe que muito em breve tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E a missão mais importante vai ser, sabe qual? As almas que nós estamos o quê? Trabalhando, preparando elas para o reino de Deus. Eu me lembro de um filme, A Lista de Schindler. Schindler foi uma pessoa que foi usada por Deus, né, para salvar os judeus na época do Holocausto. E no final do filme, quando já havia terminado a guerra, ele começou a olhar os poucos bens que ainda restaram, e ele tirou o anel do seu dedo e ele falou que esse anel poderia ter comprado 1 ou 2 pessoas a mais. Irmãos, quando nós chegarmos na eternidade, que a gente vai ver a multidão de perdidos nesse mundo, será que nós teremos o mesmo sentimento que Oscar Schindler teve? O meu irmãozinho que estava do meu lado, o que eu fiz para ajudá-lo, se eu sabia que ele estava em dificuldades? Eu quero só que vocês pensem nisso, meus amados irmãos, porque é algo muito profundo. Agora, uma coisa maravilhosa é que Deus capacita a sua igreja com uma diversidade de dons. Agora, olha só, todos têm que ter o dom de pregar, todos têm que ter o dom de dar estudo bíblico. É isso que eu ia falar. Não, nem todos têm o dom. Porque às vezes Não todos.
Mas esse não é o propósito. Quando nós estudamos aqui a lição, nós vemos que nós somos um corpo. E nesse corpo, cada parte do corpo é importante. O que seria da mão se não tivesse, né, o braço e o antebraço? Ela iria desempenhar o seu papel de pegar as coisas. Imagina se ela fosse colada no corpo. O olho, o ouvido, a boca, o olfato. E a palavra de Deus aqui nessa lição, ela fala uma coisa maravilhosa, que as partes do corpo que a gente acha que elas mais insensíveis, mais insignificantes, foi as que Deus adotou de maior honra. Irmãos, você sabe o que é uma pessoa sem rins? Ficar horas e horas na máquina lá para filtrar o sangue. Eu vou falar de uma parte mais insignificante. A tireoide, que controla os hormônios. Coisinha boba. Tira aquilo ali do teu corpo para tu ver como é que o teu corpo vai penar, meus amados irmãos. Então, nós somos um corpo, olha só. Nós vamos realizar um trabalho missionário. Peraí, poxa, eu não sou comunicativo, eu não sei falar. Qual é o teu dom, irmão? Você sabe orar? Fica aqui na igreja de joelho dobrado orando. Você não precisa sair para a rua. Fica aqui, porque é uma guerra espiritual. E a oração é fundamental. Para que Deus prepare os corações, para que o Espírito Santo possa entrar, para que a gente vá às pessoas certas. Então é o quê? Marcelo, mas o próprio fato daquela pessoa que é tímida, Sim. que é reservada, estar ali junto com aquele que não é tímido, porque Jesus falou o quê? E dois, Sim. não é isso? Está ali, lado a lado, para quem está vendo, está falando, nossa, que dupla, né? Um cristão, que pessoas que trabalham. Não vai ver o que fala, vai ver que tem uma dupla trabalhando para o Senhor. Amém, oh glória. Seja bem-vindo, meu amado. Esse é o amado da minha alma, né? O segundo amado, né? O primeiro é Cristo, nosso querido irmão Orli. Muito feliz de vê-lo aqui, meu querido. Sinta-se bem em nosso meio. A parte de domingo que fala diferentes dons, né? Vocês teriam mais alguma coisa a complementar ao que já foi falado? Não, só queria reforçar com você que você tinha falado de Sim. que você não tem feito nada. Porque, na verdade, a gente não tem que se preocupar com essa. Na verdade, a gente tem que se preparar Sim. em estar próximo de Jesus. Sim. Sob a potente mão de Cristo, para que ele possa desenvolver o dom que ele precisa naquele determinado momento. Sim. E às vezes, você está passando, a gente está muito preocupado em desenvolver dons, a gente mesmo se limita, né? Às vezes a gente está vendo uma pessoa cantar, queria até ter o canto dela, mas eu não canto. Mas por causa disso, você acaba olhando para o dom da pessoa e você esquece de pedir a Deus para desenvolver o seu, porque cada um de nós recebemos. Não, sim, com certeza. Então, quando nós nos batizamos, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Claro que uns saem mais, outros saem menos. Isso, como você falou, quer dizer que o que o irmão faz, vamos supor, você prega. Eu gosto de dar estudo. Tem pessoas que adoram limpar a casa de Deus. Qual é a diferença do nosso trabalho? Realmente. Nós, como igreja, estamos cumprindo o propósito de maneira Deus. assim, todo, nós estamos contribuindo com o avanço da causa de Deus. Porque se eu e você deixar de falar e vir limpar, talvez não. Mas ela limpando, ela não tem a noção do momento em que ela presta ali o seu talento a Deus. É por isso que Deus dá uma noção de corpo, né? O corpo como em si, é como ela está falando, cada um tem a sua função, mas a sua função é importante. E as partes mais insignificantes que a gente acha assim, que tem menos valor, você vê o trabalho da Juscelia? Distribuir alimentos. Poxa, chegou uma pessoa aqui, né? A gente estava aqui no culto do poder. Aí eu falei, quer apostar que é para pedir? Não quer ouvir, para entrar, para ouvir a palavra, mas quer receber o seu e ir embora. E foi dito e certo, meus amados. Lá no portão ficou. Aí eu pensei assim comigo, poxa, a casa de Deus, ele é casa de quê? Casa de oração ou casa social? Casa de oração, deveria, né? Mas as pessoas vêm aqui não para ouvir ajuda espiritual, vêm aqui para o quê? Para receber ajuda social. Eu falo, Senhor, chegou um dia aqui, no meio da pregação, o rapaz queria que atendesse ele. Eu falei, não, meu amigo, se você quiser ser atendido, espera terminar o culto e depois sim a gente vai ver a sua necessidade. Agora não vamos sair, deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir o que você tem a dizer.
E ele já tinha vindo aqui outras 2 ou 3 vezes. Irmãos, infelizmente a gente tem que ser duro. Eu não sei depois, né, como é que a gente se sente, mas peraí. Não é a primeira vez que ele vem aqui, sempre conta a mesma história. Pô, vem aqui ouvir a palavra de Deus, depois a gente vai ter o maior carinho de te ouvir. Mas eu vou deixar de ouvir a palavra de Deus para te atender? É uma emergência? Tu está passando mal? Então, infelizmente, meus amados irmãos... Para tudo temos que ter sabedoria. Sim, pedir sabedoria a Deus. A própria Bíblia fala que se não tem, quer saber. Exatamente. Não precisa do quase Tiago nada. 1:7. As pessoas chegam aqui para ser objetivo Mas deles. o requisito, o requisito para receber as cestas básicas seria o assistido e Poderia ser sim. A gente pode propor isso, né? Seria na algo escola importante. para receber, né, o Bolsa Família, o aluno tem que ser, não pode ter falta na escola. Seria um pré-requisito, né? Porque a pessoa... Olha, o primeiro propósito de Cristo era o quê? Alimentar as pessoas espiritualmente e depois eles alimentavam o quê? Fisicamente. A gente não via primeiro Cristo dando um alimento, né? E depois a parte espiritual. Até mesmo você de barriga cheia, né? Você não tem uma noção muito clara do que Deus precisa comunicar a você, né? Meu irmão, se quiser comentar alguma coisa, só ficar à vontade. Olha, o único microfone que está funcionando está começando a dar problema. Tomara que seja só bateria, né? Agora, a parte de segunda, Deus como doador de todos os dons. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco em relação a isso. Vocês teriam alguma coisa a comentar em relação a esse dom? Bem, resumindo, para mim é claro, né? Fugiu o que eu queria falar. Não, vai lembrar. Vai falando que eu vou A gente lembrar. vai estar falando de dons, né? Isso. E a gente sabe que dons espirituais não são dons naturais. Mas os dons naturais são aquelas pessoas que nascem com certas habilidades que nem todos têm. Cantar, estudar, ensinar. Tem gente que tem mais habilidade para matemática e outras não. Dons naturais que nós nascemos de acordo com o que Deus nos deu. Agora, como é que a gente pode pegar os nossos dons naturais e colocá-los de acordo com aquilo que Deus deseja, para que esse dom natural ele possa ser utilizado para a honra e glória do Senhor? Porque nós temos que tomar cuidado, e geralmente os dons naturais a gente usa muitas vezes para glorificação nossa. Às vezes um pregador, ele fala bem, ele é uma pessoa estudada, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que aquele dom que ele tem foi dado unicamente por Deus. Né? Tanto que nós temos o exemplo de Simão, o curtidor, quando falou que queria os mesmos dons dos discípulos de fazer o quê? De expulsar demônios e curar. E eles falaram, não, esse dom não é dado assim, quem dá é Deus. Então nós temos que tomar cuidado que muitas vezes a gente usa esses dons para glorificação pessoal. Nós sabemos que quando nós fazemos isso, nós não estamos exaltando a Cristo. Nós estamos nos glorificando e a gente sabe que alimentar o próprio eu é um risco muito grande. Sim. Aqui diz assim, ó, baseado nisso que a está falando, ó. Portanto, podemos ter a certeza de que Ele nos concede os dons do Espírito Santo mais adequados à nossa personalidade e usará da melhor maneira nossas habilidades para servir a sua causa, a fim de glorificar o seu nome. Olha só, é o Espírito Santo que dá conforme a necessidade. A Ana citou um exemplo, né, de uma pessoa que queria utilizar os dons de Deus para o seu proveito, para a sua exaltação própria. E tudo indica que era para fins financeiros. Agora, uma coisa que eu falei aqui interessante, né, em relação a igrejas, que parece que todos os membros, igrejas pentecostais, né, que todos os membros têm que falar em línguas. Se você não fala em línguas, parece que você é um membro de segunda classe, né? No exército acontecia isso, né? Os oficiais que não tinham ESEM, Estado Maior, eram considerados oficiais de segunda classe. Você olhava assim e não tem ESEM, era inferior mesmo, porque ele não podia comandar. Ele não podia sair e chegar a general.
E a mesma coisa, nessas igrejas acontece esse preconceito. Agora, quando nós estudamos essa lição, nós vemos que é Deus que capacita a sua igreja. Como eu falei aqui no início, qual o proveito hoje de se falar em línguas se não tem nenhum estrangeiro em nosso meio? Nenhum. Eu falei, a maior necessidade hoje da igreja seria o quê? O dom de cura. Porque se nós formos olhar, toda família tem alguém que precisa ser curado. Posso te dizer qual é o maior dom que nós precisamos nesse momento? Sim. O amor. Também. A gente não precisa de dom de cura. Sim. Sabe, Marcelo, a gente precisa de dom do amor, sabe por quê? Porque no nosso meio, a gente perde o foco e o objetivo do propósito de Deus. Você pode ver que todos os discípulos estavam diversificados, querendo saber quem era melhor, quem não era. Ali eles não tiveram o derramamento do Espírito Santo. Mas quando eles começaram em prol de um único objetivo, que era justamente amor pelas almas, o Espírito Santo desceu de uma maneira capaz que todos puderam realizar a obra do desejo. Mas aí, baseado nisso que ela está falando, é o base, Deus é amor, só que nós vemos no mundo um contraste. Qual o contraste que está acontecendo no mundo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Agora sim, os filhos de Deus deveriam fazer a diferença nesse mundo mau. Deveríamos o quê? Se o Espírito Santo está se retirando e está levando consigo o amor, esse amor deveria estar sendo dado em dose dupla para quem? Aqui não. Aqui não. Para que nós pudéssemos ser a luz do mundo, para que nós pudéssemos ser embaixadores do reino de Cristo. Sim? A Bíblia diz que o amor é o dom supremo. É o dom supremo, é a base de todas. Agora, uma pergunta que eu faço, só um minutinho, Ana. Olha só, antes de ser derramado o Espírito Santo, o que acontecia lá no meio dos discípulos? Discussão de vergonha. Cada um querendo ser maior do que o outro. Irmãos, essa é a nossa natureza. Nós somos maus por excelência. A palavra de Deus, ela diz isso. Nós somos maus por excelência. A gente está aqui na igreja, a gente se acha bonzinho, né? Mas a palavra de Deus, que todos pecaram e destituídos estão o quê? Nós merecemos a morte. Não é porque um é mais pecador do que eu sou melhor do que ele, porque para Deus todos deveriam estar mortos. Para isso veio Jesus Cristo, para trazer a vida, para nos reconciliar com Deus. Agora, baseado nisso que ela falou, o pastor lhe colocou algo muito forte, e eu queria repartir com vocês. Olha só o que diz o Espírito de Profecia. Fala em relação a nós utilizarmos os nossos dons. Olha só. Posso pregar, escrever, meditar, ou deleitar-me e estar ocupado nas coisas da palavra de Deus e de seu reino. Mas mesmo assim o poder do Espírito Santo pode estar claramente ausente. Temos que se obtivéssemos as pregações em toda a igreja de Cristo e perguntássemos por que há pouquíssimo poder de conversão através da pregação e da palavra? Por que trabalhamos tanto e obtivemos pouco sucesso para a eternidade? Por que a palavra tem tão pouco poder para edificar os crentes em santidade e em consagração? A resposta é a ausência do poder do Espírito Santo. Por que isso acontece? Porque há outra razão. A carne e a energia humana tomaram o lugar que o Espírito Santo deveria ter. Agora, irmãos, uma outra parte que é mais dura ainda, é essa daqui, ó. Se a salvação de Deus está com quem escreve, olha só, se a salvação de Deus está com quem escreve um jornal, o leitor desse jornal sentirá o Espírito Santo através do texto. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos que transmitem esse sentimento espiritual para os leitores. Vocês estão entendendo o que eu acabei de ler aqui agora? Vou ler de novo. Se a salvação de Deus está com quem escreve um jornal, quem está escrevendo um jornal, se o Espírito Santo está com ele ali, olha o que o Espírito de Profecia está dizendo. O leitor, aquele que lê o jornal, sentirá o Espírito Santo através do texto. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos e transmitem esse sentimento espiritual para os leitores.
Mas se o artigo for escrito quando o autor não estava vivendo completamente para a glória de Deus, ou completamente entregue a ele mesmo, os anjos sentem essa perda com tristeza, eles viram as costas, pois não conseguem impactar o leitor, já que Deus e seu Espírito não estão no texto. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos até fazer as coisas de Deus mecanicamente, mas se o Espírito de Deus não estiver conosco, tudo isso que nós estamos fazendo é em vão. Porque nós não iremos cumprir o nosso objetivo, e o nosso objetivo é o quê? O Espírito Santo nos usar para nos convencer, né, para convencer a outros. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Irmãos, eu falei, Senhor, tenha compaixão. Aí eu, como um líder espiritual, eu falei, Senhor, se eu não estou consagrado, eu posso falar aqui as palavras mais bonitas e maravilhosas do mundo, mas ela não vai encontrar guarida em nossos corações. E isso é muito claro o que falou aqui. Então, meus amados irmãos, se a gente conhece a palavra de Deus e a gente quer seguir os nossos próprios caminhos, isso é tudo em vão no mundo espiritual. No mundo material, a gente pode até achando que a gente está fazendo alguma coisa, mas no mundo espiritual isso não tem validade nenhuma. Eu postei isso, meus amados irmãos, porque isso falou muito ao meu coração, porque eu sou um líder. E isso me motiva mais a estar com a minha vida no altar, a me consagrar, a buscar mais a presença de Deus, porque senão tudo que eu estou fazendo aqui na frente é em vão. E aí vem aquele complemento daquele vídeo que eu mostrei do joio e do trigo. O joio, quando ele foi, ele já estava pronto para passear, ele foi esmigalhado lá e não tinha o quê? Frutos. Agora, quando foi no trigo, que ele começou, você viu um monte de frutos na mão. Aí eu pergunto, Senhor, aonde estão os frutos? Aonde estão os frutos? Aonde estão nossos frutos? Você entende? Uma vez o pastor, acho que foi o pastor Edson que contou uma experiência aqui. Uma irmã não conseguia pregar com os seus vizinhos, não conseguia dar estudo, porque ninguém queria saber, ninguém queria nada. O pastor foi fazer uma visita lá de surpresa a ela. Quando o pastor chegou no portão, ele viu um chinelo voando, e uma criança saindo correndo, e aquela gritaria, aquela agitação, Quando o menino saiu correndo, que ele olhou, é o pastor, ele voltou para casa, mãe, o pastor está aí. Aí ele falou que de repente ficou aquele silêncio dentro de casa. O pastor não precisou abrir a boca para falar uma palavra. E ela entendeu o porquê que estava acontecendo aquelas coisas lá. Eu não sei como é que está a vida pessoal de vocês, e a lição também não está falando sobre isso. Mas uma coisa está ligada diretamente a isso, irmãos. Porque senão a nossa palavra não vai fazer. Porque a gente está falando de nós mesmos, a gente não está falando de Deus. Agora, quando a gente estiver cheios, com uma vida consagrada no altar, a palavra de Deus ela não volta em vão. Marcelo, o que chamou a atenção nesse vídeo é a similaridade do trigo e do joio. São idênticos, visualmente falando, são idênticos. Mas quando houver peneiramento, é que vai se fazer essa distinção. Baseado no que a Ana falou, a Solange falou, olha só, irmãos. O que o joio ele faz na terra ali onde o trigo está semeado? Eu vi porque na hora que ele falou ali... Ele falou isso. Ele tira todo o nutriente da terra. Ele tira todo o nutriente como o joio. Mas ele produz frutos. Irmãos, isso é para nós refletirmos o que nós estamos fazendo na casa de Deus. Porque pelo contrário, assim como o joio, a gente pode retirar os nutrientes, fazendo com que não cresça outro trigo. Sabe por quê? Através do nosso testemunho como cristão, a gente pode afastar muitas pessoas aqui do nosso meio. E isso, olha, é terrível. Eu queria falar naquela hora que nós estávamos comentando a respeito dessa situação de amor. Nós sabemos que existem pessoas que elas não têm tanta habilidade. Eu não sei onde está a citação, também não gosto de fazer citações vagas assim, mas eu acho que é bem conhecida de vocês. Porque eu acho que o serviço cristão fala que
Cordeiro, né? Filho de Deus. Nasce. Não é isso? Ele nasce no reino de Deus como missionário. Então, o que eu falo para a gente, às vezes, e uma coisa também que talvez não esteja dentro do contexto da lição, mas ontem eu escutei uma pregação do pastor Bulhão, que ele falava o seguinte: nós estamos muito preocupados em dizer não peque isso, não peque aquilo. Mas uma vez que você sai da esfera do limite que Deus coloca para que você seja habilitado para o serviço, automaticamente passou daquela linha, você fica destituído de proteção, de poder, de graça. Você sai do planejamento espiritual de Deus. Ora, uma vez você permanecendo naquele planejamento espiritual que Deus tem para você, não existe barreira. É isso que nós estamos estudando. Possibilidades ilimitadas que Deus faz na sua vida. Agora, baseado... Sim. Não estuda, não é boa em matemática. Eu não sou. Aí eu falo: Solange, será que você pode? Nem eu acho que não precisa aí eu falar. Eu acho que a vida da pessoa está precisando, que você está vendo a necessidade da pessoa. Para falar, você gostaria que eu te ensinasse mais tarde do que nós estamos falando? Porque tem pessoas aqui que não conseguem acompanhar o raciocínio lógico da própria lição. Mas você está vendo que a pessoa tem essa dificuldade, muitas vezes Deus está querendo que a gente demonstre dentro de casa. Eu não posso falar na rua, né? Porque nós estamos aqui numa família, né? E aí a gente não consegue desenvolver aqui, mas lá fora a gente é muito bonitinho. E a gente está aqui perto das pessoas que conhecem nossas dificuldades, nossas limitações. Sem dúvida. Então, assim, nessa hora, tem que começar por aqui. Para depois que Deus possa justamente fazer lá fora o que Ele deseja fazer por nós. Olha só, baseado nisso que a Ana está falando, vamos conjecturar aqui um pouco, né? A nossa vida tem que ser uma pregação. Se ela não estiver sendo, é tudo em vão. Tabita tinha o dom de quê? De falar? Mas quando ela morreu, o que aconteceu com as pessoas que estavam ali à sua volta? Sentiram falta, né? O departamento das drogas que tinha anteriormente na igreja foi em homenagem a Tabita. O que ela fazia com aqueles que precisavam? Ela dedicava seu tempo, seus recursos e seu talento, porque ela costurava coisas para aqueles que precisavam. Como eu falei aqui, a igreja fechou. A igreja ficou fechada há 4 meses. Sentiram a nossa falta? Poxa, quando é que vocês vão abrir? Poxa, estamos sentindo falta de vocês aqui, nossa comunidade. Irmãos, nós estamos desempenhando os nossos talentos? Nós estamos tendo a nossa vida uma pregação? Tem um pensamento que eu amo, que diz uma coisa muito importante: pregue, se necessário, com palavras. Se necessário, com palavras. A minha vida está sendo de alguém que foi transformada pelo amor de Deus? É uma pergunta que cada um deve fazer, meus amados irmãos. É uma pergunta que nós devemos fazer. Agora, olha só. O propósito dos dons espirituais. Temos que passar rápido, né? A gente tem 17 minutos. Qual o propósito dos dons espirituais? Quer falar um pouquinho, meu querido? Quer não? Tá, fique à vontade. Eu vou te dar uma colher, né? O propósito dos dons espirituais, meus amados irmãos, é para quê? Do corpo de Cristo para a glorificação do nosso Deus. É o fortalecimento dos membros também. Sim, o propósito dos dons é para isso. Positivo. Irmãos, sempre que acontece um milagre na sua vida, você testemunha e glorifica em relação a esse Deus? Olha só, sempre que a gente via um poder sobrenatural acontecendo, era para quê? Para a honra e para a glória de Deus. Se Deus opera um sobrenatural na sua vida, o que você deve fazer? Você está glorificando a Deus, testemunhando? Porque a lição está falando isso, testemunhas. E outra coisa, que eu vou mais além ainda, tudo que Deus fizer na sua vida, anota no livrinho. Para quando vier a tempestade, olha só, Deus ele já fez isso, isso e isso. Como aquele pastor, né, que atendeu 50... Eu tinha colocado lá que Deus atendeu 50 mil vezes a oração dele. Que isso, irmão.
50.000 vezes. Eu não acredito que aquilo ali é mentira. Aquela do pão dos órfãos, uma oração simples. Pai dos órfãos, faltou pão. E o nome de Deus não é glorificado quando a gente ouve isso, o que Deus está fazendo em nossos dias. É muito forte. Então, olha só, o propósito dos dons é para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para que como corpo nós possamos cumprir o propósito de Deus. Como corpo nós temos uma variedade de membros, né? Uma variedade de dons. Agora, desde que nós estivermos dispostos a usar esses dons para a honra e para a glória de Deus, Deus ele utiliza qualquer um. Os dons mais significantes, como a Ana falou, o dom de limpar aqui. Mas chega uma igreja suja, para você ver como é que você sente logo. Vê um copinho no banco no dia de sábado, você vai falar a primeira coisa, essa igreja não foi limpa assim. Os irmãos que têm recursos, que podem ajudar, poxa, olha só, o microfone, um já está ruim, o outro está dando problema. Poxa, eu tenho recursos, eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Pô, tem conserto? Não tem? Eu posso ajudar a comprar outro? A gente sabe que está no meio de uma pandemia, não é? Então, irmãos, é isso, a gente usar os talentos para onde está a glória de Deus. Ah, peraí, olha só, o que eu faço muito bem é orar. Poxa, meu irmão, a oração é tudo que a igreja mais precisa. Então, tu tem o maior dom para mim. Porque a oração, ela quebra as barreiras espirituais, o Espírito Santo pode agir. Porque, olha só, como eu falei aqui em lições anteriores, a gente não sabe o que acontece nos bastidores entre o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Mas a gente sabe que eles não podem agir diretamente. Tanto Deus, quanto que os demônios. Precisam o quê? Os filhos de Deus são influenciados pelo seu Santo Espírito para fazer o que Deus deseja. E os agentes de Satanás, né, ele influencia quem? Os ímpios para fazer aquilo que ele deseja. É assim que é. Nenhum dos dois pode agir diretamente, porque senão o outro também ia querer agir. Peraí, ô Deus, se tu pode fazer isso, eu também posso fazer. Eu penso assim, se eu estiver errado, vocês podem até me corrigir. Então a oração é como se a gente estivesse dando ao Senhor, eu te dou autorização para o Senhor agir aqui em nosso meio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O quanto é importante a oração? E se vocês são uma pessoa de oração, e uma coisa que eu falo, qualquer um pode ser. Nós temos aqui um grupo de 12, 13 pessoas com o intuito de formar guerreiros de oração. Eu perguntei para uma irmã se ela já tinha calo no joelho, né? E ela me surpreendeu, ela falou que já tinha, né? Eu falei, ô glória! Porque o Fernando Lucas, ele fala muito em relação a isso, né? Se você está com calo de joelho é porque você tem um hábito de orar a Deus. Irmãos, esse costume está revitalizando a minha vida de oração. Porque eu estudava muito e orava pouco. E agora eu estou tentando equilibrar isso. E estou tentando incentivar os meus irmãos a fazerem isso também. Porque tudo tem que ter um equilíbrio. Entre você estudar muito a palavra de Deus e você orar, eu acho que Deus ia preferir que você tivesse em comunhão com Ele. Porque muitas vezes a gente estuda aquilo que a gente já sabe. E se a gente estiver ligado com Deus, o Espírito Santo vai falar tudo que você precisa ouvir. Tudo que você precisa, aliás, ouvir, não, tudo que você precisa falar na hora certa. Então esse é o maior dom. Aí se eu fosse perguntar, como anda a nossa vida de oração? É forte, né? Agora aqui a parte, descobrindo os seus dons. Vamos ler 1 Coríntios 1:7? Vamos mais 7 minutinhos. Aquele que achou e puder ler, fique à vontade. 1 Coríntios 1, versículo 7. De modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, né? A revelação de Jesus Cristo é o quê? A volta dele. Então, olha só, de maneira que não falte nenhum dom, até que Jesus Cristo volte. Traduzindo esse texto, né? Que coisa maravilhosa! Olha, como eu falei aqui, Jesus ele anda por entre os candeeiros. Os candeeiros é o quê? Pelas 7 igrejas. Como foi falado aqui, nos 7 períodos, né? Então, Jesus Cristo está no nosso meio. E ele vê a nossa necessidade. E aí ele fala, Espírito Santo, capacita essa igreja. Eu vim do meio militar, onde dizia uma coisa assim muito interessante, né? Os militares dão a missão, mas eles dão também o quê?
os meios para cumpri-la. Agora você vê, se um pensamento humano vai nessa linha de raciocínio, vocês imaginem Deus, cara. Deus, ele fala assim, ó, ide a todo mundo e pregar o evangelho. Senhor, eu não tenho dinheiro nem para ir para outro estado, o senhor quer que eu vou para o mundo inteiro pregar? Ele não vai capacitar a sua igreja para isso? Então aqui, ó, eu pedi para ler, olha só, de maneira que não falte nenhum dom. Senhor, eu não tenho nenhum dom. Você acha que não tem? Em primeiro lugar, busque uma comunhão íntima com Ele, busque um relacionamento com Ele, e aí você vai começar a ver que dom você tem. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha, estudar a palavra de Deus é algo assim. Alguém poderia dar alguma dica aí em relação a isso, descobrindo os seus dons? A Milene hoje está muito quietinha, quer falar alguma coisa? Ela já falou demais, porque as pessoas que não falaram, né? Falou um pouquinho, né? Em primeiro lugar, todos têm dons, daí é fato. Todos. Agora, eu não descobri meu dom. Peça, pergunte a Deus, peça a Deus, e Ele com certeza Ele vai mostrar, e Ele vai ajudar a desenvolver. Irmãos, perfeito. As mulheres são a maioria na casa de Deus, não são? Ultimamente é. O que as mulheres são boas em casa para fazer? Comida. Não, você é uma exceção, Ana, mas as mulheres em si, né, deveriam ser, né? Aí eu pergunto, quantas almas estão sedentas de alimento, né? A gente está com um projeto aqui com a Juscelia, se Deus abençoar, se ele tiver recursos, é distribuir alimento uma vez por mês, tá? Como nós fizemos. Distribuímos, acho que foi 87 quentinhas, né? E mais kit de saúde, mais kit de frutas, e foi maravilhoso. E no final faltou. Quando a gente chegou ali em Madureira no final, né, Ana, vendo mais gente, e daqui a pouco não tinha ninguém, veio um formigueiro, e aí era só o que já tinha sobrado mesmo. Falei, poxa, se tivesse mais coisas aqui, né? Infelizmente, eu gosto de falar, eu espero que seja, quando a gente chegue num consenso e não só por falar. Sim, claro. Já vi que tudo que foi falado aqui, eu tenho certeza que vocês entenderam e ampliou o conhecimento de vocês, para que quando vocês tiverem as experiências pessoais de vocês possam lembrar daquilo que a gente está estudando. Dentro dos dons, a Bíblia fala que todos nós já nascemos com muitos dos nossos dons, eles não são desenvolvidos. Sim. Tem uns que são bem notórios, outros que não são desenvolvidos. Sim. E a Bíblia fala que eles precisam ser desenvolvidos. Por quê? Porque uma vez que você desenvolve esses dons, você vai estar mais fortalecido espiritualmente. Verdade. Deus vai poder usar você para o propósito dele, não para o seu. Sim. Porque você terminou de falar que a comida, né, que a comida seria realmente uma coisa legal, que todas as mulheres sempre falam, eu não sei cozinhar. Não, sim. Né? Então, eu penso assim, eu acho que não só a comida, mas como eu te falei, outras coisas nós podemos fazer para desenvolver os dons O que eu queria dizer é que as mulheres, uma coisa que você faz todo dia. É o dom natural. Você querendo ou não, você tem que ir para a fogueira, porque senão você não vai comer. Então, o que eu queria dizer em relação a isso era isso. Olha só, eu não tenho dom, mas peraí, eu sei comer. Então, quando tem esse tipo de programação na igreja, eu não tenho que ir lá. Juscelia, o que você está precisando? Poxa, tá tudo pronto, mas tem que picar isso daqui. Opa! Vocês estão entendendo? A gente usar tudo que está ao nosso alcance para o quê? Para cumprir. Porque olha só, meus amados irmãos, num trabalho missionário desse, vocês imaginem, olha só, uma noite que não passe uma pessoa lá distribuindo alimento, a barriga dele começar a roncar, ele vai se lembrar de quem? Eu falei, Senhor, a última vez que a gente fez esse trabalho, acho que tem mais de 6 meses. Vocês imaginem essas pessoas que precisam comer todos os dias. A gente faz quantas refeições por dia? Chegou um rapaz lá, sabe o que ele falou para mim e deu tristeza? Poxa, nem amo de novo não, né? Na verdade, Marcelo, tem várias pessoas, eu percebi lá na necessidade deles que eles também queriam água. Não, com certeza. Eu acho que a comida, eu acho que é uma questão de coerência. Tá? Uma vez por mês, Marcelo, eu acho que, assim, a gente depois conversa até sobre isso. Mas se nós pegássemos nossas garrafas térmicas, levasse água,
e levasse uma cevadinha com leite, você acha que ele seria bem-vindo? Então, acho assim, uma questão de raciocínio. Eu acho que a quentinha, ela vai ser mais dispendiosa, mas eles pediram água. E a gente tem água pronta. Então, se alguém se possibilitar uma escala todos os dias, uma vez por semana, levar água para esse povo, levar um cafezinho com leite com cevada, poxa, vai ser tão bem-vindo quanto o nosso que é uma questão de... Entendeu? Irmãos, olha só, possibilidades ilimitadas. Quem é que não pode levar uma água? Uma vez por mês, uma vez por semana? Não, uma vez por dia mesmo. Eu compro ali, tá? Não, eu estou sendo mais modesto. A gente tem nossas ocupações, né? Quer dizer, eu estou citando assim, bem light, né? Quem é que não poderia? Irmãos, olha só, para finalizar, eu queria ler só essa parte aqui, porque já acabou o nosso tempo. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito Santo. É forte e profundo, né? Meus amados irmãos, a Escola Sabatina tem sido maravilhosa. Eu estou amando cada lição. Por isso que eu pedi hoje para que fosse gravado, para postar, os irmãos que não puderem estar presentes, né? Porque a minha mãe e a minha tia queriam estar aqui, mas elas estão de quarentena. Eu estou sem máscara porque eu estou um pouco mais distante de vocês, né? Mas eu já vou colocar minha máscara também. Mas eu queria dizer isso. Essa lição está sendo maravilhosa. Eu espero que vocês possam ter a lição para que vocês possam estudar, porque está sendo uma preciosidade muito grande. Eu vou pedir para o Felipe agora colocar, está aí na página da Escola Sabatina, ponto de referência. É um resumo mais compacto do que nós estudamos e que Deus possa ser honrado e glorificado com essas maravilhosas lições. Toda leitura e informação que recebemos requer ser interpretada segundo vários fatores. Isso vale também para as escrituras. Mas como fazer isso de maneira correta? Sendo que existem diferentes escritas, como narrativas históricas, profecias, parábolas, etc. Podemos começar pelo que não fazer. Não adianta abrir a Bíblia de forma aleatória, buscando respostas, porque ela não é um oráculo divino, como um biscoito da sorte que você pega no restaurante chinês. Também não adianta pegar um verso qualquer, fora de contexto, e fazer disso sua filosofia de vida. Lembre-se que